Investir com dinheiro emprestado pode ser uma forma inteligente de acelerar o crescimento do teu capital, mas também pode transformar um pequeno erro num problema de grandes dimensões. A ideia base é muito simples: usar financiamento para comprar ativos que em teoria rendem mais do que o custo desse financiamento. Quando isto acontece, beneficiamos do que se conhece como alavancagem. Quando não acontece, a dívida continua ali e pode rapidamente tornar-se num pesadelo. Assim que, para um investidor de retalho em Portugal, esta decisão deve ser encarada com muita prudência. Não basta olhar para a taxa de juros ou para a promessa do rendimento, é preciso comparar o custo total do crédito, o risco do ativo, o horizonte temporal e a margem de segurança. Um investimento financiado com dívida só faz sentido quando existe uma diferença suficientemente confortável entre o retorno esperado e o custo desse dinheiro. Se queres saber mais sobre este tema, então fica desse lado e vamos a isso. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe it. A ideia central do investimento com crédito é muito simples. Se o ativo rende mais do que custa o empréstimo, há aqui um potencial de lucro. Se rende menos, o crédito torna-se num encargo. Isto parece óbvio, mas na prática a comparação raramente é assim tão simples, porque entram variáveis como as comissões, os impostos, os spreads, os seguros, a ocupação, custos de manutenção e, no caso de certos investimentos, a volatilidade do mercado. É por isso que não devemos focar-nos apenas no que é a taxa nominal de um empréstimo, mas sim olhar para a taxa anual efetiva, ou TAEG, porque esta última aproxima melhor o custo real do financiamento. Num crédito pessoal, por exemplo, a TAEG pode ser bastante elevada face a outras formas de financiamento e isso muda totalmente a equação do nosso investimento. Se o custo efetivo do dinheiro for alto, teríamos então de encontrar um ativo com um retorno esperado muito superior para compensar esse facto. Mas vamos a exemplos, e o caso mais fácil de entender é o investimento imobiliário como o crédito à habitação. Um investidor compra um imóvel com recurso a um empréstimo, arrenda-o e tenta que a renda cubra não só a prestação ao banco, mas também os impostos e as despesas de manutenção. Se a renda líquida anual superar os custos, então já estaríamos a ganhar com este investimento. Com a vantagem de que a esse ganho ou esse lucro da renda pode ainda somar-se uma eventual valorização do imóvel ao longo do tempo. Em Portugal, este é mesmo um exemplo mais próximo da realidade de muitos investidores de retalho, porque combina um ativo tangível com uma lógica financeira fácil de seguir. E eu tomei a liberdade de criar aqui um pequeno exemplo para ilustrar esta situação. Eu usei uma compra de uma casa de 140 metros quadrados por 250 mil euros. E isto dá mais ou menos metade da média atual, que, convenhamos, está atualmente muito influenciada por Lisboa. Ainda assim, parece-me um excelente negócio, sem olhar ao resto. As rendas em Portugal, aqui dependendo da zona e do distrito, andam entre os 10 a 16 euros por metro quadrado e eu vou usar 12 para a nossa simulação para manter isto mais ou menos realista. Ora, a renda que eu poderia cobrar deste imóvel que comprei seria 1.700 euros por mês. Este rendimento representa cerca de 8% ao ano face ao meu investimento inicial de 250 mil euros. Ora, um valor assim, de uma renda para um imóvel fora dos centros urbanos, já é algo proibitivo para a maioria dos portugueses, diria eu. Mas, mais importante do que isso, é simular o financiamento e ver quanto é que isso nos vai custar. Ora, eu simulei 200 mil euros porque a ideia é dar entrada de 20% do valor total. A 30 anos, estamos a falar de um custo total sobre o empréstimo à volta dos 4%. Ou seja, o suposto lucro que eu mencionei de 8% ao ano cai para a metade e só contabilizei aqui ainda o empréstimo. A manutenção, por exemplo, é algo que não está incluída. Em alguns bancos, o valor é até superior, pelo que, se fizermos bem as contas, a margem do negócio destes
estilo não deve andar ali muito longe dos 2 ou 3%. Este modelo funcionou bem em muitos períodos no mercado português, sobretudo em zonas com uma forte procura, mas também mostra claramente como o crédito pode ser perigoso quando as condições mudam. Se a taxa de juros sobe, a prestação aumenta e se o imóvel fica vazio, a receita desaparece. Ora, se surgem despesas com obras ou impostos, a margem começa a reduzir-se severamente. O investimento continua a existir, mas o financiamento não perdoa e pode forçar-te a vender na pior altura. Bom, depois do imobiliário vem o crédito usado para investir em mercados financeiros. Aqui podemos recorrer a produtos de financiamento ligados a aplicações em bolsa, como o Crédito Bolsa do Millennium, ou até mesmo um crédito pessoal para tentar conseguir retornos superiores. A lógica continua a ser a mesma: pedir dinheiro emprestado a um custo bem definido e aplicá-lo num ativo cujo retorno esperado seja superior. O problema é que, neste caso, o risco sobe ainda mais. Num imóvel, a expectativa é que as rendas sejam relativamente estáveis. Já em bolsa, o valor do investimento pode variar muito num curto espaço de tempo. Isto faz com que a margem entre o lucro e a perda seja muito mais estreita e muito mais volátil. Ora, se no caso da Crédito Bolsa a taxa de empréstimo anda nos 7%, as TAEGs dos créditos pessoais rondam os 12%, sendo praticamente proibitivas para este fim. Estes dois são talvez os exemplos mais conhecidos, mas existe um que andou nas luzes da ribalta no ano passado e que também é um exemplo claro deste tipo de estratégia, o carry trade. Este é talvez o exemplo mais clássico da lógica de pedir barato para aplicar mais caro, onde um investidor financia-se numa moeda com taxas de juros baixas e aplica noutra com uma maior remuneração ou noutro ativo com um melhor retorno. O lucro potencial, mais uma vez, vem do spread entre o custo de financiamento e o rendimento do investimento. Por exemplo, se o custo de financiamento for 1% e o investimento render 5%, então o spread teórico é de 4%, mas este número por si só é incompleto. O risco cambial pode anular totalmente este spread, porque basta a moeda do financiamento valorizar para transformar um retorno positivo num resultado bastante negativo. É precisamente por isso que o carry trade é uma estratégia que é muito elegante na teoria, mas perigosa em ambientes de incerteza cambial. Isto foi particularmente interessante em 2024 e 2025 porque as diferenças de taxas entre moedas e geografias voltaram a ser relevantes, e isto gerou fluxos de reais de capital para moedas e ativos com maior rendimento. O carry trade tende a correr melhor quando há três condições em simultâneo: a diferença relevante de taxas de juro, a volatilidade cambial entre as duas divisas ser baixa e a confiança de que os bancos centrais não vão mudar abruptamente a política monetária. Em 2025, a fraqueza do dólar e a relativa estabilidade do câmbio ajudaram a reavivar estas operações, com alguns índices de carry a mostrar retornos fortes ao longo do ano. Isto ajuda a perceber porque é que a estratégia é tão sensível ao contexto macroeconómico. Não basta que a taxa seja mais alta, no outro lado, é preciso que esta diferença se mantenha e que a moeda financiadora não se valorize de forma inesperada. Quando este equilíbrio falha, então o efeito vai ser violento e muito rápido. Outra versão também muito conhecida desta lógica é o investimento com margem nas corretoras. Aqui a corretora empresta-te parte do capital necessário para abrir uma posição maior do que aquela que tu conseguirias apenas com o teu dinheiro. Isto aumenta a tua exposição ao mercado e por isso também amplifica tanto os ganhos como as tuas perdas. Isto é mais fácil perceber com um exemplo: um investidor que tenha 1.000 euros e abre uma posição equivalente a 3.000 euros com uma margem. Se o ativo subir 10%, o ganho não vai incidir apenas sobre os 1.000 euros que investiste, mas sobre o valor total da posição. Isto é um efeito extremamente interessante quando o mercado está a teu favor, mas se o ativo cai, a perda também é multiplicada e a corretora pode exigir um reforço de capital ou mesmo fechar a tua posição automaticamente. Bom, conhecendo todas estas estratégias, qual é que é a verdadeira diferença entre elas? E aqui há uma característica que eu diria é a mais importante, que é a previsibilidade. O imobiliário tende a ser mais intuitivo e palpável, o investimento com margem e o carry trade são mais técnicos, mais rápidos e mais sensíveis a oscilações. Já o crédito pessoal para investir pode ser simples de se usar, mas é frequentemente
caro demais para compensar o risco assumido. Por isso, para um investidor de retalho, a pergunta essencial é sempre se o retorno esperado compensa claramente o custo e o risco que estamos a correr. Se a resposta não for convincente, então a melhor decisão pode ser mesmo evitar a alavancagem. Para responder a essa pergunta, podemos precisamente então medir se compensa ou não adotar alguma destas estratégias. Ora, eu criei aqui uma pequena tabela que vos pode ajudar a tomar algumas decisões. O mais importante antes de tomar uma decisão é perceber se o retorno líquido esperado do teu investimento cobre todos os custos do financiamento e para isso esta tabela pode ajudar na decisão. Se o retorno esperado for muito próximo do custo do crédito, a operação pode ser bastante frágil. Se o retorno esperado superar claramente o custo, então existe aqui margem para errar. E se tu dependeres da valorização rápida para fechar a operação, então o risco é ainda maior. A grande vantagem deste tipo de operações é permitir que possas investir com mais escala do que o teu capital próprio o permitiria. Por outro lado, a desvantagem é que o custo do financiamento nestes casos é sempre certo, enquanto o retorno do teu investimento nunca é garantido. E esta assimetria torna a gestão do risco um fator essencial. Ora, num contexto português onde muitos produtos de crédito têm custos relevantes e onde taxas variáveis podem alterar rapidamente o peso da dívida, a prudência deve prevalecer sobre o entusiasmo. O crédito pode ser uma ferramenta útil para os investidores mais experientes, com uma análise rigorosa e uma reserva financeira suficiente, mas para a maioria dos investidores de retalho só faz sentido quando o cenário é muito claro, a margem é ampla e o pior dos casos continua a ser suportável. No final de contas, a regra é muito simples. Não deves usar crédito para investir apenas porque é possível, deves usar crédito apenas e se quando a matemática, o risco e a disciplina apontam para uma vantagem real e muitas vezes não acontece. De qualquer forma, eu gostava de conhecer a tua opinião sobre este tema, assim que passa pela caixa de comentários e partilha o teu bitite. Semana mista para a maioria de índices, com as grandes referências da Europa a fecharem ligeiramente negativas, mas os americanos e a China a ganharem perto de 1%. Destaque também para o nosso PSI, que deixou todos os outros a milhas de distância com um ganho de quase 2,5%. Se achavas que o fantasma da inflação estava a dar tréguas, os dados de abril acabam de dar um banho de água fria nas tuas expectativas. A inflação em Portugal acelerou para os 3,4%, mas o verdadeiro murro no estômago vem de um setor muito específico, a energia, que disparou quase 12%. Isto é precisamente o motor que encarece tudo o resto, desde o pão que chega da padaria aos produtos que tu compras online. Quando a energia sobe a 2 dígitos, estamos perante o imposto invisível que todos pagamos ao ligar o interruptor ou a abastecer o carro. O perigo desta aceleração é o efeito dominó que ela provoca na economia real. Enquanto os discursos oficiais tentam passar uma imagem de estabilidade, a realidade é que uma subida de 12% na energia anula qualquer pequeno alívio fiscal que tenhas recebido no IRS. É uma transferência direta de riqueza das famílias para os custos de produção e logística. Além disso, este número é uma média enganadora. Para quem gasta a maior parte do salário em bens essenciais e energia, a inflação é muito superior. É na prática o regresso da incerteza que coloca ainda mais pressão sobre o BCE, validando aquela previsão pessimista do FMI que eu mencionei na semana passada, de que os juros vão continuar altos por muito mais tempo. Ora, precisamente o BCE decidiu manter as taxas de juro, mas não te deixes enganar por esta calma aparente. Esta pausa é capaz de ser a última antes de uma subida em junho. Ao sinalizar que está numa pressão enorme para voltar a carregar no travão monetário, a presidente Christine Lagarde está a admitir que a estratégia de esperar para ver falhou perante uma inflação que, como os dados de abril nos mostraram, continua a ser alimentada pelo descontrolo nos preços da energia. Esta hesitação do BCE é o reflexo de um dilema muito perigoso. Se eles sobem as taxas de juros, asfixiam uma economia europeia que já está anémica. Se não as sobem, deixam que o custo de vida devore o que resta do poder de compra das famílias europeias. A sinalização para junho é um desastre para quem esperava alívio nos créditos à habitação, ainda este verão, e o que o BCE está a fazer é alinhar-se com um aviso do FMI, confirmando que o cenário de juros altos por muito tempo não foi apenas uma previsão pessimista, mas sim o novo normal. Esta pressão para subir as taxas de junho prova que o BCE perdeu o controle sobre a narrativa da inflação, novamente, e está agora a reagir de forma reativa aos mercados em vez de liderar o caminho. Para nós, cidadãos comuns, isto significa que a Euribor vai continuar a ser uma fonte de incerteza e que o planeamento financeiro das famílias portuguesas vai ter de ser revisto com urgência. 38%. Este é o tamanho
tamanho do abismo que separa o esforço do trabalhador português da realidade média europeia. Enquanto o custo de vida em Lisboa ou no Porto se equipara ao de grandes capitais, como Madrid ou Berlim, o salário médio anual em Portugal continua estagnado quase 40% abaixo da média da União Europeia. Estamos a viver uma realidade esquizofrénica onde temos preços do primeiro mundo e ordenados que nos mantêm na cauda da Europa, transformando o nosso país num paraíso para quem nos visita, mas num terreno de sobrevivência para quem cá trabalha. O que dificilmente vais ler nas narrativas oficiais é que a diferença não é um acidente, mas sim o resultado de um modelo económico viciado em setores de baixo valor acrescentado. Portugal especializou-se em oferecer solo e serviços baratos, mas esqueceu-se de criar uma economia de produtividade que permita pagar salários dignos. A isto soma-se o peso de um Estado que, como também já vimos nos dados da OCDE, taxa o trabalho como se fôssemos ricos, retirando fatias brutais de rendimento antes mesmo do dinheiro chegar à conta do trabalhador. É esta a combinação fatal de baixa produtividade e alta carga fiscal que explica por que razão o talento jovem foge do país. Não é falta de patriotismo, é apenas matemática elementar. O número 11,6% é a nova bandeira política para dizer que os impostos baixaram, mas a verdade é que as estatísticas são a forma mais polida de esconder a realidade do teu bolso. À primeira vista, uma descida na taxa média do IRS parece uma vitória para o contribuinte, mas esta média é uma ilusão alimentada por um problema estrutural. Portugal está a tornar-se num país de salários mínimos. Como o salário mínimo está isento de IRS e cada vez mais portugueses ganham o ordenado mínimo, ou pouco mais do que isso, a taxa média é puxada para baixo de forma artificial. Não estamos perante um alívio fiscal generalizado, mas sim perante o reflexo estatístico de uma economia que nivela por baixo. Para quem está no meio da pirâmide da famosa classe média, esta descida da taxa é quase imperceptível, devido ao fenómeno do fiscal drag, ou a progressividade dos escalões. Mesmo que a taxa nominal baixe ligeiramente, se o teu salário foi atualizado apenas para compensar a inflação, tu podes ter-se saltado para um escalão superior. E na prática, o Estado continua a morder a mesma fatia, ou até maior, do teu poder de compra real, enquanto celebra aqui o sucesso de uma métrica que ignora o custo de vida. Podemos chamar a isto o jogo das cadeiras das finanças públicas. O governo dá com uma mão através da taxa média e retira com outra através da falta de atualização real dos escalões face à inflação. Dizer que o IRS baixou 11,5% sem mencionar que o salário médio em Portugal é, como vimos, 40% inferior à média europeia, é contar apenas metade de uma história. O problema em Portugal nunca foi só a taxa, mas sim o facto de taxarmos rendimentos de sobrevivência como se fossem rendimentos de riqueza. Esta descida estatística é um atestado de pobreza, a taxa média sobe porque a riqueza não cresce, e enquanto o sucesso for medido por médias que escondem o sufoco de quem sustenta o país, vamos continuar a celebrar vitórias no papel enquanto as famílias lutam para chegar ao fim do mês com um sistema fiscal que é generoso nos anúncios, mas implacável nos recibos de vencimento. Falando do portfólio, vimos subidas de dividendos de várias empresas. A Apple, Vistra e Alphabet subiram o dividendo entre 0,4% e 5%. O portfólio esse fechou a semana nos $118 mil, com 3,5% de performance no que levamos deste ano, um valor ligeiramente atrás do S&P 500. Já em dividendos, fechou o mês de abril com $120 em dividendos recebidos. E por hoje ficamos por aqui. Apoia o canal deixando o teu like, segue-me no Instagram e no Spotify, onde eu tenho mais conteúdo, e não te esqueças de passar pelo Patreon, onde tens ainda mais funcionalidades e análises exclusivas. Da minha parte, eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. Imagine a room awash in gasoline, and there are two implacable enemies in that room. One of them has 9,000 matches. The other has 7,000 matches. Each of them is concerned about who's ahead, who's stronger. Well, that's the kind of situation we are actually in. The amount of weapons that are available to the United States and the Soviet Union are so bloated, so grossly in excess of what's needed to dissuade the other, that if it weren't so tragic, it would be laughable. What is necessary is to reduce the matches and to clean up the gasoline.